A paz do Senhor, queridos alunos e alunas do nosso CETADEB, nós vamos iniciar a lição 2 da nossa disciplina de Pedagogia e Didática e nessa lição nós vamos estudar sobre princípios da didática. Vamos observar o que é a didática, como ela se apresenta e como nós devemos utilizá-la para que ela seja útil no nosso ensino, naquilo que nós queremos transmitir. Quando nós falamos de didática, vimos na lição 1 que a didática ela está associada a métodos e técnicas e que ela está ligada intimamente à pedagogia, que está relacionada a diretrizes da teoria pedagógica. Ou seja, nós precisamos entender qual é o ensino, qual é a formação, qual é aquilo que são os saberes e as competências que nós queremos produzir no nosso aluno, aonde nós queremos chegar com tudo isso, e então idealizar qual o caminho a atingir esse objetivo. Ou seja, enquanto a pedagogia se ocupa das diretrizes, da teoria, da norma, a didática se preocupa com o fazer, aquilo que é a prática, os métodos e técnicas utilizados para alcançarmos esse objetivo que a diretriz pedagógica nos apontou. No século XVII, um dos grandes pensadores que é considerado o pai da didática moderna é Comenius, Jan Amos Komensky, conhecido pelo seu nome latino Comenius, é chamado o pai da didática moderna, porque ele, no século XVII, foi o que começou a pensar sobre metodologia, prática, recursos, técnicas, como desenvolver esse ensino e como trabalhar para que ele possa alcançar o seu objetivo. A partir dos estudos de Comenius e daquilo que ele escreveu, é que nós começamos a pensar o saber teológico em termos práticas, em como produzir alguma coisa utilizando uma metodologia que pudesse ser repassada para outros, a fim de que também houvesse uma padronização daquilo que é o que nós precisamos trabalhar. Logo, a didática está associada a todas essas questões que visam o professor, o aluno, a disciplina, a matéria propriamente dita, todas essas questões. O processo aí que estamos querendo desenvolver é o processo do ensino-aprendizagem. Ou seja, é aquilo que vai desenvolver no nosso aluno o crescimento no que diz respeito a crescer formando as competências e gerando os saberes que são necessários. E aí nós precisamos entender o que é isso, o que é a aprendizagem, como é que isso é desenvolvido. Primeiro que a aprendizagem, ela visa uma mudança de comportamento, saindo daquele aluno que tem uma capacidade de gerar e de pensar e de agir de uma certa forma, para alguém que é melhor, que tem mais conhecimento, que tem uma prática de vida melhor e que se torna uma pessoa mais completa. Essa mudança de comportamento inclui fatores emocionais, neurológicos, relacionais, ambientais, ou seja, é aprender a lidar consigo mesmo, a lidar com o outro, a lidar com a natureza, a lidar com a sociedade, a lidar com Deus, a lidar com essas coisas que são o cenário onde esse ser humano está inserido, a fim de que ele possa, quanto mais ele aprende a lidar com essas coisas, mais ele adequa o seu comportamento a essa vida de acordo com os novos saberes que ele está adquirindo, e tudo isso é algo que está relacionado a estruturas mentais, a construção de raciocínio e coisas que estão aí associadas
para desenvolver uma experiência construída por tudo isso. No final das contas, aprender é algo que alguém só consegue fazer sozinho, mas ao mesmo tempo com uma motivação e com o direcionamento adequados. Se o aluno tivesse uma porta de acesso à informação, que a gente pusesse lá um dispositivo de memória e descarregasse na mente do aluno tudo o que nós queremos que ele aprenda, talvez fosse maravilhoso. Eu penso que isso seria o sonho de todos os professores. Carregava num dispositivo de memória todos os saberes e conteúdos que nós gostaríamos que o aluno detivesse e simplesmente injetava diretamente na mente do aluno e ele aprendia tudo aquilo. Nos filmes de ficção científica, alguém pensa que isso poderia funcionar desse jeito. Mas só que não é dessa forma e eu penso até que, felizmente, não é dessa forma. Tudo que nós podemos fazer é dar ao aluno um mínimo de conhecimento, de informações, motivar esse aluno a interiorizar esse conhecimento e a levar isso para a sua prática do dia a dia, de maneira que isso venha a construir experiências novas e gerar desenvolvimento e aprendizado nesse aluno. Logo, o foco da aprendizagem é construir e reconstruir esse conhecimento, muitas vezes tendo que desconstruir coisas que o aluno aprendeu de forma errada para construir de forma certa, a fim de que ele possa ser alguém melhor. Logo, é um processo que não depende apenas do professor, não depende apenas do aluno, não depende apenas do conteúdo, não depende apenas da estrutura organizacional, mas depende de tudo e de todos. É um conjunto de ações envolvendo todos esses elementos, todos esses agentes da transformação educacional, que vai gerar no aluno esse desenvolvimento, essa mudança de comportamento que gera uma experiência construída através de tudo isso, direcionada pelo professor, conforme o conteúdo que lhe é ensinado, para transformar esse ser. Logo, é um processo que é lento, gradual, progressivo e ao mesmo tempo compartilhado, porque ninguém consegue aprender sozinho, porque todos nós viemos ao mundo praticamente sem nenhum conhecimento, como se fosse uma folha em branco. Mas nós também não podemos chegar no mundo e ignorar o conhecimento já adquirido pela sociedade que temos ao longo de anos. Então, na verdade, nós vamos sendo conduzidos a partir das experiências e saberes que a sociedade que temos já possui e que vai transmitir para outros, a fim de que esses possam não só dar continuidade, a fim de que não se perca os saberes que foram desenvolvidos até aqui, mas que esses novos indivíduos tenham condição de continuar construindo as experiências e os saberes que essa comunidade detém. É esse processo, por isso que é algo maravilhoso que Deus fez, que é o ser humano. E ser humano é isso, é ser trabalhado por outros seres humanos para se tornar mais humano a cada dia, gerando em nós cada vez mais a diferença entre nós e os animais, que não têm essa capacidade, a fim de que nós possamos cada dia construir uma sociedade de maior experiência e saber, repassando esse saber para as gerações posteriores, que vão fazendo disso uma escada para subir e construir cada vez mais saberes. Então, entendemos que esse processo é um processo complexo, mas é um processo lindo, maravilhoso, que foi Deus quem fez assim,
para que nós pudéssemos crescer no outro e com o outro e gerar esse processo de aprendizagem dessa forma. Logo, o professor é um elemento fundamental nessa construção de tudo isso. Porque o professor é aquele que está envolvido diretamente nesse processo de ensino-aprendizagem. É claro que não podemos desvalorizar todas as outras profissões. Existe o médico para cuidar dos doentes e gerar processos que vão trazer melhor saúde à população. Existe o arquiteto para saber projetar coisas que são úteis para a melhor qualidade de vida da população, edifícios e instrumentos de uma vida melhor, como existe o engenheiro para construir tudo aquilo que foi idealizado e saber a boa utilização desses materiais e assim todas as profissões que há. Só que é importante observar que todos esses profissionais vão passar pela mão de um outro profissional que é o professor, que é quem vai gerar nesses alunos as competências e saberes necessários para que eles no futuro sejam bons médicos, bons arquitetos, bons engenheiros, bons contadores. Ou seja, o professor está, na verdade, na base de desenvolvimento dessa sociedade. A sociedade que investe na educação e que valoriza os seus professores é uma sociedade que vai ser construída de maneira mais eficaz e que vai ter cada vez mais desenvolvimento de todas essas coisas. Logo, o professor tem um papel muitíssimo importante nisso tudo. Mas nós precisamos lembrar e entender que o mundo em que vivemos é um mundo bem diferente daqueles que viveram nossos pais, nossos avós e os séculos que se passaram. Hoje, nós vivemos uma realidade, principalmente a partir do momento que a internet, que é a rede mundial de computadores, passou a ser uma realidade para nós. Hoje é muito difícil encontrar alguém em cuja atividade laboral não precise da internet para coisa nenhuma. Imagine no passado que quando o professor passava uma pesquisa para os alunos, ele passava um trabalho, uma pesquisa, algo que os alunos precisavam construir, e ele sabia que tinha que dar tempo a esses alunos para eles irem na biblioteca pública ou alguma biblioteca particular e então buscassem adquirir o conhecimento através dos livros que lá existiam e lendo esses livros e muitas vezes precisava levar para casa, aí na biblioteca eles locavam aqueles livros para levar para casa, para estudar, para pesquisar e para saber alguma coisa. O pastor pregava no púlpito da igreja e trazia alguma informação, alguma coisa, e se alguém achasse que aquilo era estranho, que talvez não estivesse correto, quando chegar em casa, aí ia a um dicionário ou buscava uma enciclopédia para verificar se aquelas informações estavam corretas. E os alunos iam à biblioteca, traziam os livros, estudavam em casa, preparavam o trabalho e levavam para o professor. Hoje, com a dinâmica da rede mundial de computadores e das redes sociais, isso mudou completamente. O professor passa uma pesquisa hoje para os alunos trazerem amanhã, porque ele sabe que todo o conteúdo que eles precisam está disponível a um clique. Porque através da rede mundial de computadores, todas essas informações podem ser acessadas e não só informações no sentido escrito, mas também imagens e vídeos e todas essas coisas. Quantas vezes hoje nós precisamos de uma informação rápida e aí vai lá e pesquisa e em segundos você encontra aquela informação. Não sei como é que prepara uma determinada coisa ou faz uma determinada atividade ou como manuseia com um determinado produto. Vai lá, pesquisa, daqui a pouco já vê um vídeo de alguém ensinando como faz, como prepara, como manuseia.
o que é, o pastor está pregando no púlpito e os membros estão conferindo se o que ele está dizendo e as informações que ele está trazendo são verdadeiras, online, em tempo real, consultando na hora a rede de computadores e vendo todas essas coisas. Ora, isso é uma realidade presente no nosso dia a dia em praticamente toda a extensão do nosso planeta. Logo, com todas essas coisas, o professor precisa entender que o papel do professor hoje, muito mais do que somente prover conteúdo, é ajudar o aluno a saber lidar com essa gama de informações que ele tem acesso. Até porque na internet tem muitas informações, mas será que são confiáveis? Porque uma coisa é você ir numa biblioteca, consultar uma enciclopédia, um dicionário, um livro de alguém que estudou, pesquisou, e você sabe quem é esse alguém, sabe quem é o autor, sabe qual é a origem daquela informação, e então constrói a sua pesquisa baseada nesses fatos e informações que se sabe que são concretos e reais. Mas o que está na internet é real? Pode-se confiar naquilo que lá está? A internet também ajudou muito na área de comunicação. Você consegue rapidamente falar com pessoas em qualquer lugar do mundo e ter acesso fácil ao contato com essas pessoas. Mas será que você está contactando com a pessoa correta? Será que aquele perfil que você está visualizando é da pessoa real ou é de alguém que está se passando por aquela pessoa? Então perceba que ao mesmo tempo que a rede de computadores trouxe um volume enorme de informações à mão, que você em qualquer dispositivo rapidamente tem acesso e tem uma facilidade enorme de adquirir essas informações, ao mesmo tempo essa mesma rede de computadores está fornecendo milhões de informações todos os dias que são boatos, que são falsidades, que são informações nas quais não se pode confiar. Logo, o professor aí tem um papel não só de saber lidar com essa nova realidade. O professor não é mais o detentor do conhecimento, que sabe todas as coisas e vai chegar em sala de aula para trazer algo que é uma grande novidade para os alunos que nunca ouviram falar naquilo. Não. Talvez o aluno, já sabendo qual o assunto que vai ser pesquisado ou ensinado em sala de aula, possa chegar em sala de aula com muito mais informações do que o professor tem sobre aquele assunto. Só que obter informações não significa aprendizado e nem ensino. Obter informações não quer dizer que você detém o conhecimento. Quer dizer apenas que tem um monte de dados que precisam ser trabalhados e precisam ser investigados. Logo, o papel do professor nesse contexto aí é saber utilizar-se disso. Não adianta você querer lutar contra a internet, lutar contra as redes sociais, desfazer a tecnologia que está aí presente, porque nós não vamos voltar atrás. E não adianta você querer que os alunos não usem nada da internet e que seja obrigatório ir na biblioteca pública buscar essas informações, porque não vai acontecer. O professor precisa saber lidar com essa realidade, mas ao mesmo tempo saber orientar os seus alunos a também lidar com essa questão, conferindo se o que eles estão tendo acesso é realmente verdadeiro, se é confiável, como é que ele pode lidar com todas essas questões e utilizar esses recursos que estão à disposição como algo para favorecer o aluno e fazê-lo alguém crítico, alguém que saiba como averiguar a informação que tem na mão e não só isso, que saiba transformar essa informação em conhecimento. Não apenas obtendo os dados, mas sabendo processar esses dados e transformar isso em saberes, gerando competências e construindo coisas que são necessárias e importantes. É o papel do professor dentro dessa relação que precisa ser bem adequado para que ele possa não estar
um dinossauro perdido no mundo tecnológico, mas ao mesmo tempo que saiba orientar bem os seus alunos a como sobreviver nesse mundo tecnológico e não ser suplantado por um volume enorme de falsas informações que lá existem. Dentro desse processo, aí nós precisamos pensar no que é universalmente conhecido como os 4 pilares da educação. A educação está fundamentada em princípios que são base para tudo aquilo que nós vamos desenvolver e para que nós possamos entender qual o objetivo a ser alcançado, aonde nós queremos chegar com o nosso aluno. Quando se fala dos 4 pilares, nós falamos que o aluno precisa, primeiro, aprender a conhecer, ou seja, adquirir a compreensão, os saberes, as competências, adquirir a informação e gerar disso um conhecimento necessário. Mas não é necessário só aprender a conhecer, é preciso também aprender a fazer, ou seja, é saber utilizar esse conhecimento na prática da sua vida, aquilo que é o meio, a forma como você vai agir no meio que você vive com aquilo que você aprendeu. Aprender a conhecer, mas fazer disso uma ferramenta para a sua vida. É aprender a fazer. Mas como nós não vivemos como um robô, nós precisamos aprender também a viver, ou seja, a utilizar essas competências e esses saberes no nosso dia a dia, em todas as nossas atividades, naquilo que é o que nós fazemos. Saber calcular uma regra de 3 é uma coisa. Saber utilizar isso na sua vida, no seu dia a dia, é outra coisa diferente para nós aprendermos a fazer disso uma prática do dia a dia. E por último, aprender a ser, ou seja, não só aprender e praticar e utilizar isso na sua vida e na convivência com os que estão ao seu redor, mas que isso também lhe ajude a ser uma pessoa melhor, a saber agir em circunstâncias diferentes em cada momento da nossa vida e todas essas questões aí. Então, quando o professor está ensinando, qualquer que seja a disciplina, ele está pensando nessas coisas, que o aluno precisa desenvolver essas bases do que são chamados 4 pilares da educação. Ora, o professor de educação cristã, o professor da escola dominical, o professor que está trabalhando verdades espirituais com os alunos, também deve seguir os 4 pilares da educação. Em primeiro lugar, o aluno precisa aprender a conhecer. O que é que nós ensinamos como base? As Escrituras Sagradas. E o aluno precisa conhecer a Bíblia. Por isso que é imprescindível ler a Bíblia e estudar a Bíblia e memorizar a Bíblia e saber interpretar a Bíblia, porque isso é conhecimento. Ora, não é cabível o aluno que lida com isso na igreja, na escola dominical e não detém esse conhecimento. Como é terrível vermos pessoas citando coisas que não estão na Bíblia, citando coisas de forma errada, equivocada, ou lidando com situações de forma completamente equivocada no que diz respeito a o que é que a palavra de Deus nos diz. Por isso é que você, meu caro aluno, minha querida aluna, está aqui estudando conosco, porque nós queremos desenvolver conhecimento bíblico, aprender a conhecer, aprender a desenvolver e a utilizar esse aprendizado para seguir aquilo que é a orientação da palavra de Deus. Mas também aprender a fazer, ou seja, desenvolver o caráter, desenvolver a vida cristã
para não apenas saber de algo, mas para saber usar isso no seu dia a dia. Quando Jesus terminou de ensinar os seus discípulos sobre todas aquelas questões que nós já vimos, de lavar os pés, de ensinar a humildade, de ensinar tudo aquilo que eles precisavam, Jesus concluiu aquela fase de ensino dizendo assim: se sabeis dessas coisas, então vocês são bem-aventurados se as fizerdes. Ou seja, não apenas saber, mas também saber fazer. Aprender, deter o conhecimento, a gerar os saberes, as competências necessárias, mas saber levar à prática. Fazer disso o dia a dia. A grande dificuldade que temos hoje, muitas vezes, é que o aluno está na escola dominical, está no culto de doutrina, ouve o ensino, ouve aquilo que o pastor está ensinando, aquilo que o professor de escola dominical está transmitindo, e quando sai na calçada, parece que deixou dentro da igreja todos aqueles saberes. Parece que aquilo só serve para a escola dominical. Tem gente que parece que já está tão espiritualizado em todas essas questões, que conhece tanto a Bíblia, que já está pronto para ir para o céu. Só não sabe é viver na terra, porque não sabe usar este conhecimento para gerar um fazer, uma prática. E Jesus disse que nós seríamos identificados como sendo seus discípulos se nós fizéssemos o que ele nos manda fazer. Ou seja, ser cristão é essencialmente praticar a vida de Cristo. Ser cristão é imitar Jesus naquilo que ele fazia e não apenas saber informações sobre Jesus. Porque qualquer pessoa pode saber informações sobre Jesus. Hoje, inclusive, é muito mais fácil isso, pelo volume enorme de livros que nós temos, pelo acesso à informação na rede mundial, e é muito fácil adquirir informações sobre Jesus. Alguém pode saber até mais do que nós, informações completas sobre a vida de Jesus e sobre tudo que Jesus ensinou. Sabe até decorado quantas vezes Jesus falou sobre determinado assunto, quantas parábolas ele contou e cada um dos evangelhos registra, quantas vezes Jesus disse isso ou aquilo. Tudo isso é bonito e é importante, sabe até decorado citar muitas informações sobre Jesus. Mas não vemos na prática alguém fazendo o que Jesus ensinou. E aí tudo isso está perdido, porque aprendeu a conhecer, mas não aprendeu a fazer, a ser algo diferente a partir da prática daquilo que Jesus ensinou. Há um pensador cristão que diz, de uma forma muito interessante, ele diz que é muito difícil acreditar em uma pessoa que diz que está indo para o céu, quando vemos que o que ele faz indica claramente que ele está caminhando para o inferno. Então, é a prática de vida que gera mudanças, e a educação cristã, o ensino da escola dominical, da igreja, visa exatamente isso. Jesus disse: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde, encontrareis descanso para as vossas almas. Ele disse: tomai o meu jugo. Ou seja, não é apenas deter conhecimento, mas é saber fazer com esse conhecimento uma prática de vida. Também é preciso aprender a viver e a conviver. Ou seja, nós vivemos em um mundo que não estamos sozinhos. E, aliás, muito mais aquele que é salvo na pessoa de Jesus Cristo, que está dito que nós somos membros uns dos outros. Não só membros do corpo de Cristo, mas também membros uns dos outros. A partir do momento que alguém está inserido na comunidade cristã, essa responsabilidade passa a ser ainda maior. Porque a igreja pode sofrer por causa do escândalo que é provocado por algum dos seus membros. E Jesus disse: se alguém provocar um escândalo
e através desse escândalo ele fizer se perder um dos pequeninos de Deus, era muito mais negócio se ele amarrasse uma pedra no pescoço e pulasse da ponte. Porque se ele amarrasse a pedra no pescoço e pulasse da ponte, só se perdia uma vida, que era a dele, e não estragava a vida dos outros. Por isso que Jesus disse: ai de quem, por intermédio dele, vier o escândalo. Porque quando nós estamos vivendo em uma comunidade cristã, nós somos responsáveis uns pelos outros. E nós somos responsáveis pelo testemunho do que é Deus na nossa vida e na vida da comunidade. E uma só pessoa pode estragar todas essas competências que foram desenvolvidas, não só nele, mas também em toda a comunidade, através de uma prática equivocada de vida cristã. Por isso que quando a Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros, quer dizer que nós somos responsáveis uns pelos outros e pela comunidade que nós convivemos. E quando nós olhamos para a igreja do primeiro século, chamada igreja primitiva, nós encontramos ali uma igreja que era vigorosa, era uma igreja que crescia, e a Bíblia diz que eles caíram na graça de todo o povo. Ou seja, todos em Jerusalém tinham uma ótima impressão daquela comunidade cristã e não somente admiravam, como tinham simpatia por aquela comunidade. Mas por quê? Porque eles identificavam que havia amor uns com os outros. Porque Jesus disse que o amor seria a característica de que todos iam identificar que nós somos discípulos dele. E como havia amor, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum e todos os que criam estavam juntos. E quando a comunidade de Jerusalém viu o amor e a postura de cada cristão dentro daquela comunidade, passou a admirar a comunidade. E quantas histórias nós já ouvimos falar de pessoas que às vezes, por um só testemunho errado, trouxeram grande dificuldade para a igreja, e como isso foi prejudicial para a imagem da igreja dentro daquela comunidade, dentro daquela cidade, e às vezes um escândalo provocado por alguém, principalmente quando é da liderança dessa igreja, é algo que às vezes a igreja leva muitos anos para recuperar a sua imagem junto à comunidade por causa desse escândalo. Logo, a educação cristã, ela precisa nos ensinar não só a aprender e a deter informações e praticar isso no dia a dia, mas também usar isso no convívio, porque o apóstolo Paulo vai destacar que a comunhão que temos entre nós é que é a marca do cristianismo que nós vivemos. E por último, dentro dos 4 pilares, aprender a ser. Ou seja, a Bíblia nos ensina a nos desenvolvermos como um ser integral. Corpo, alma e espírito. Ou seja, não apenas fisicamente, sabendo usar o corpo para glorificar a Deus. E a Bíblia fala dos pecados do corpo que estão associados às questões sexuais, por exemplo, que alguém usa o seu corpo para o mal, para trazer prejuízo à sua vida e à vida de outros, mas também crescer na alma, ou seja, nas suas emoções, no seu intelecto, sendo alguém emocionalmente equilibrado, que não se assusta com as coisas ao seu redor, porque a sua confiança está firmada em Deus, que não tem explosões de gênio descontroladas, porque está sob domínio do Espírito Santo e possui domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito, que não é uma pessoa que quer tirar a sua vida, dar cabo da sua vida, porque sabe que tem um Deus e é amado pela comunidade aonde ele está, ou seja, que emocionalmente desenvolve segurança, maturidade. E o apóstolo Paulo diz uma coisa muito interessante aos Coríntios, capítulo 13, ele diz era o seguinte: quando eu era menino, eu agia como menino,
eu pensava como menino, eu fazia coisas próprias de menino. Agora, quando cheguei a ser homem, então eu acabei com as coisas de menino. Ou seja, desenvolvimento e atingir estágios de maturidade é algo imprescindível à vida de todo cristão. Ok, você não conhecia Jesus, não conhecia Deus, não sabia nada da Bíblia. Quando chegou e o Evangelho entrou na sua vida, você era alguém imaturo espiritualmente, ao mesmo tempo emocionalmente também. Só que agora todos nós esperamos que haja crescimento, maturidade, que vá se tornando alguém melhor a cada dia e que aquelas coisas de menino, impensadas, impulsivas, contrárias à palavra de Deus, possam ir sendo abandonadas para que isso possa gerar em nós crescimento espiritual. A igreja ela não é responsável pela formação da pessoa como um ser completo, porque a igreja está inserida dentro da comunidade. A primeira escola que alguém tem acesso é a sua família. Ali ele vai receber os valores familiares, ali ele vai receber a instrução sobre a forma de viver em família, em sociedade, e por isso que se diz no ditado popular que o costume da casa vai à praça. O que ele não aprende na sua casa vai fazer errado também fora. Então a família é o primeiro lugar de construção de conhecimento para essa realidade. A escola vai também fornecer escolarização para o aluno, ou seja, a construção de saberes técnicos, educacionais necessários para a vida, para que ele seja um cidadão consciente, competente, cumpridor dos seus deveres e que construa os saberes necessários para ter uma profissão e para desenvolver uma atividade profissional. Mas a igreja vai contribuir com tudo isso, fornecendo orientação espiritual para que esse ser integral, não só alguém fisicamente, emocionalmente e equilibrado, mas também espiritualmente, porque ele pode ser um grande profissional, ter um controle emocional muito grande, mas ele precisa de Deus e precisa desenvolver um relacionamento com Deus, que é a Bíblia Sagrada que vai nos orientar com relação a isso. Logo, isso tudo é importante. É conhecendo a Deus que nós vamos valorizar melhor a nós mesmos. Porque alguém que acha que não é nada, que não tem valor nenhum, que não vale de nada e que aquela pessoa negativa, parece que amanhece o dia, ó vida, ó céus, ó azar. A pessoa que acha que não tem valor algum é porque não conhece a Deus. Porque conhecendo a Deus e conhecendo que Deus nos amou tanto e percebeu que nós tínhamos um valor tão grande que Ele mesmo atribuiu a nós, quando enviou o seu único filho que tinha para morrer por nós, e que esse Deus que fez tudo isso, fez isso porque nos ama, então nós vamos aprender a valorizar nós mesmos a partir da perspectiva de Deus. Ao mesmo tempo, nós vamos perceber também o valor do outro, porque se a Bíblia diz cada um considere o outro superior a si mesmo, é para nós entendermos que o mesmo sangue que Jesus derramou para comprar a minha alma, derramou para comprar a alma do outro. E esse outro que está sentado ao seu lado na igreja, na escola, essa outra pessoa que também é um servo de Deus, é alguém tão importante para Deus que Deus mandou o seu filho para morrer por ele também. Por isso nós precisamos celebrar a importância do outro, porque no outro nós identificamos alguém que é um príncipe, uma princesa, que foi comprado pelo sangue de Jesus e que foi feito à imagem de Deus. Então, conhecendo a Deus, conhecendo o outro da perspectiva de Deus, nós vamos valorizar mais o outro. Por que alguém acha que pode matar, tirar a vida de alguém gratuitamente?
porque não conhece a Deus e não sabe qual é a importância do outro sob a perspectiva de Deus. Se nós conhecermos a Deus, vamos valorizar melhor também a natureza e o mundo onde vivemos, porque sabemos que quem fez isso foi Deus. Foi Deus quem construiu tudo isso. Construiu para nós, mas construiu acima de tudo para a sua glória, porque a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, ou seja, se Deus fez todas essas coisas e Ele fez para glorificar o seu nome, nós vamos também valorizar o mundo e a natureza sob a perspectiva de Deus, entendendo que Deus fez essas coisas para glorificar o seu nome. E vamos também aprender a valorizar a nossa relação com Deus, quando entendemos que Ele é o nosso Pai, nós somos seus filhos e somos remidos pelo sangue de Jesus, que Ele nos comprou porque nos ama e porque tem um futuro maravilhoso reservado para todos nós. A partir de tudo isso, nós vamos entender a importância da nossa vida, da vida do outro, da natureza e do mundo onde vivemos, da comunidade onde estamos inseridos e do próprio Deus a quem nós devemos honrar e amar e glorificar. Logo, a educação cristã vai também se apropriar dos 4 pilares da educação para entender quais os seus objetivos, quais os seus propósitos e aonde nós precisamos chegar, o que é que nós precisamos fazer com relação a isso aí. Portanto, a Bíblia, ela está também diretamente associada a essa relação de ensino-aprendizagem, porque aquilo que nós precisamos construir enquanto inteligência espiritual, que também vai influenciar na inteligência emocional, ela está baseada na Bíblia Sagrada. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos perceber o cuidado de Deus com o ensino, com a formação, com o desenvolvimento dessas pessoas. Em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4, onde está aquilo que é chamado o Shema, que começa com a primeira palavra Shema Israel, ou seja, ouve Israel. Deus disse assim: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de toda a tua força. Ele diz: essas palavras que hoje te ordeno, quais palavras? As que Deus é o único Senhor e que nós devemos amá-lo sobre todas as coisas. Esses 2 pilares sobre os quais estão construídos todos os saberes relacionados a Deus, e disse: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Como? Dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ou seja, Deus estava dizendo, essa realidade, essa base espiritual que vocês precisam aprender, primeiro ela deve estar em tudo que vocês fazem, grave na testa, na sua mão, ponha na porta, esteja em todos os lugares, fale delas quando se levantar, quando andar pelo caminho, quando estiver sentado, quando for dormir, tudo. Você vai encharcar o seu mundo dessas verdades que precisam ser interiorizadas. E aí ele diz, para você deve guardar no seu coração. Lembra do salmista, Salmo 119, ele diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Porque se eu vou amar a Deus acima de todas as coisas, Jesus disse assim, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Então, se você amar a Deus, você vai ser um filho obediente. Eu, como pai, qual deve ser a minha preocupação com relação à minha família? Eu preciso ensinar a minha família a amar a Deus. Por quê? Porque se as minhas filhas amarem a Deus, elas obedecerão os seus mandamentos. Por isso o Senhor disse, ensine isso aos seus filhos. Ele disse, tu as inculcarás. Inculcar
inserir na cuca, ou seja, interiorizar. A palavra aí, seu termo original, queria dizer marcar, gravar, imprimir, como alguém dando uma pancada numa árvore e deixando a marca naquela árvore, de maneira que todos pudessem ver que ali houve uma marca estabelecida. Inculcar quer dizer fazer interiorizar, marcar, imprimir na alma desse aluno as verdades espirituais que ele precisa aprender. Deus estava ensinando, portanto, a Israel que eles deveriam não só passar informações, mas fazer disso algo que pudesse ser gravado de maneira tão forte no interior, no coração, na mente dessas pessoas, que elas jamais se esquecessem. Por isso que Provérbios 22:6 diz: ensina o menino no caminho que deve andar, porque até quando envelhecer, não se desviará dele. Ou seja, ele nunca vai se esquecer daquilo que lhe foi ensinado. Logo, desde o Antigo Testamento, Deus estava ensinando a Israel como ensinar. Ensinar não apenas para passar informação, mas para gerar marcas, para transformar vidas, para conduzir essas pessoas a um caminho diferente daquilo que é o que eles praticavam até então, e sendo pessoas melhores a partir dessa construção da relação com Deus. No Novo Testamento, também nós vamos ver algo muito semelhante a isso. Jesus nos ensina para que nós possamos ensinar outros. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, olha, procura homens que sejam idôneos e fiéis, para que você possa ensinar eles e eles sejam capazes de ensinar a outros e ensinar esses outros a repassar para outras pessoas. Ou seja, não só a capacidade de gerar alguém que tem formação, mas aquilo que a Bíblia diz, discipular. Discipular é gerar um discípulo. É alguém que não somente pratica, não apenas ouve, mas pratica o que lhe foi ensinado, mas que tem a capacidade também de gerar outros, de repassar essa informação para outros, a fim de que eles se desenvolvam com a capacidade de repassar para outras pessoas. E esse processo de discipulado é exatamente o que foi dado à igreja. Não apenas pregar o Evangelho. Mateus capítulo 28, o Senhor Jesus diz assim: ide, ensinai todas as nações. É interessante observar que o termo aí utilizado é ensinar, é gerar conteúdo e esse conteúdo gerar aprendizado. Aí ele diz assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, não somente crer, mas também praticar em sua vida aquilo que creu, com a capacidade de gerar pessoas que possam também ser capazes de repassar esse aprendizado para outras pessoas. Portanto, a Bíblia está diretamente associada a essa ideia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de gerar, de crescer, de ter um aprendizado. Logo, quando nós olhamos essas coisas, nós precisamos observar qual é a relação entre o aluno e o professor. Qual o papel do professor? Qual o papel do aluno? Será que o professor consegue ensinar de fato e o aluno, será que consegue aprender realmente? Como uma coisa está relacionada à outra e como é que nós podemos verificar essa questão? Em primeiro lugar, o professor como um educador cristão, o professor como alguém que ensina a palavra de Deus, ele não está identificado apenas com o conteúdo, mas também e muito mais pela prática de vida. Ou seja, Jesus nos ensinou dizendo que
nós precisamos ensinar enquanto praticamos, a fim de que os alunos, quando percebem que o professor fala daquilo que lhe é próprio, eles acreditam na fala desse professor. Jesus disse assim: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Façam tudo o que eles mandam, mas não imitem eles naquilo que eles fazem, porque eles atam fardos enormes, pesados e difíceis de carregar às costas dos outros, mas eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Jesus estava dizendo exatamente que, muito mais do que ensinar no sentido de repassar conteúdo, o professor ensina com a vida, influenciando os seus alunos através do exemplo que ele mesmo pode dar. Dentro dessa relação, nós vamos entender então qual é o papel do aluno nessa questão. Entendendo que o aluno é alguém que não está lá apenas como um quadro branco que o professor vem e simplesmente despeja o conteúdo que ele quer. Que o professor vai ser um oleiro que vai pegar o barro e vai amassar, e vai dar o formato, e vai gerar no aluno aquilo que ele quer. Que o professor é capaz de produzir isso sozinho. Não, aí nós precisamos entender que o aluno não é visto como um objeto da construção do professor, mas sim um sujeito ativo que está completamente envolvido nessa questão. O professor pode falar. Se a entrada da mente desse aluno estiver fechada, é como quem está na chuva e abriu o guarda-chuvas, ele não se molha. Professor que simplesmente dá informação ao seu aluno, sem ter o cuidado de fazer inculcar essa palavra, essa informação, ele não está sendo eficaz, porque está desprezando a ideia de que o aluno é um coprodutor nessa ação de aprendizado. Que o aluno precisa ser muito mais motivado e conduzido nesse processo. Que o professor não consegue simplesmente enfiar na cabeça do aluno esse conhecimento e essa aprendizagem não é gerada apenas pela vontade do professor, mas que o aluno precisa ser, primeiro, despertado no seu interesse, porque se ele não tiver interesse no que vai aprender, isso não vai lhe gerar nada. Depois ele precisa ser motivado a querer buscar esse conhecimento e depois orientado a transformar esse conhecimento em prática de vida para que ele possa construir isso aí. O papel do aluno é também um papel de coprodução e quem deve perceber isso é, em primeiro lugar, o professor, que deve saber utilizar essas coisas, e também o aluno, que deve saber que ele é também corresponsável pela sua formação. Ele não pode ficar sentado, simplesmente de boca aberta, esperando que o professor despeje conteúdo, mas que o aluno precisa também buscar, conhecer, estudar, pesquisar, buscar desenvolvimento, para que ele possa também ter um aprendizado eficaz. O papel do professor é orientar e motivar. E o papel do aluno é querer ser um agente de transformação dentro desse ciclo que a sociedade está precisando e que Jesus nos ensinou. Você aprende para ensinar a outro que possa aprender e ser capaz de ensinar a geração seguinte também. Por isso que o papel do professor é um papel que é muito importante, mas precisa ser bem percebido. O professor está aí muito mais como um líder, alguém que está conduzindo esse processo educacional. Ele é responsável pelo conteúdo? Sim, ele é responsável pelo conteúdo porque ele é quem tem a capacidade de dizer qual o conteúdo é importante para esse aluno. O aluno, por si só, pode não ter a capacidade
de identificar qual o conteúdo necessário para o seu aprendizado e se esse conteúdo é real, é verdadeiro, se ele é um bom conteúdo. Aí o papel do professor de orientar na construção desse conteúdo. Mas também o professor, ele está alguém para liderar o aluno no seu caminho de construção desse conhecimento, de ser motivado, de ser acompanhado, de ser orientado. Aquela ideia que se diz que a gente não deve dar o peixe a alguém, mas dar a vara e ensinar a pescar. Se o professor simplesmente despeja o conteúdo sobre o aluno, talvez o aluno não saiba como gerar, a partir desse conteúdo, uma relação de vida. Logo, o professor precisa ensinar, mas ao mesmo tempo acompanhar o seu aluno para que ele possa gerar esse conhecimento. É sob a liderança do professor que esse aluno vai caminhar e vai acertar. Se alguém anda sem saber para onde chegar, ele está perdido. Então, quando o grupo tem um líder e esse líder não sabe aonde quer chegar, está perdido o líder e o grupo que está seguindo. Se o professor não entende quais os objetivos do ensino e aonde ele quer chegar com esse ensino, então estará perdido, dando voltas no deserto, sem saber aonde chegar. Logo, o aluno precisa dessa liderança firme do professor, que possa indicar o caminho, e não só indicar, mas ir com ele e ensinar o passo a passo dentro desse caminho, até que o aluno consiga se desenvolver, andar com as próprias pernas e, ao mesmo tempo, tendo esse aprendizado, ele consiga fazer disso uma prática para a sua vida e para levar outros pelo mesmo caminho que alguém lhe conduziu. Você pegou na mão desse aluno e conduziu por um caminho e amanhã ele vai ter condição de pegar na mão de outro e conduzir pelo mesmo caminho e assim por diante vai. Isso tudo vai ser muito interessante quando essa liderança seja exercida dentro dessa relação. E o professor, portanto, que é um bom professor, ele precisa desenvolver adaptabilidade. Os alunos não são iguais. Cada pessoa é uma pessoa individual. Ele pensa de modo diferente, ele age de modo diferente, ele tem a sua própria concepção de mundo, ele tem os seus pressupostos, ele tem a sua capacidade de absorção e de interiorização dos conteúdos, ele tem a sua forma de reagir a circunstâncias diferentes e é papel do professor conhecer cada aluno seu e saber como ele age, como ele aprende, como ele pode ser motivado, o que é que o ajuda, a fim de que esse professor possa conduzir esse aluno e ser adaptável às circunstâncias, às relações. Às vezes não tem a estrutura melhor adequada para o ensino-aprendizagem, às vezes falta o material, às vezes qualquer outra coisa pode estar fora do lugar, mas o professor precisa aprender a desenvolver essa questão, sabendo conduzir-se dentro desse processo. Logo, quando nós pensamos aonde nós queremos chegar e qual o objetivo que queremos alcançar, dentro do processo ensino-aprendizagem, existe uma coisa importante e necessária que é a estrutura curricular. A estrutura curricular é exatamente a grade, a matriz, ou seja, o conteúdo que nós queremos transmitir. E entendendo que cada aluno é um aluno diferente e que cada aluno precisa ser trabalhado e gerar competências conforme a sua faixa de crescimento, daí porque existe uma estrutura curricular dentro daquilo que é a proposta da educação cristã,
adaptada para cada momento e para cada realidade da nossa escola bíblica dominical. Então nós temos desde o berçário, 0 a 2 anos, maternal de 3 a 4, jardim da infância 5 e 6, primários 7 e 8, juniores 9 e 10, pré-adolescentes 11 e 12, adolescentes 13 e 14, juvenis 15 a 17, jovens, os solteiros acima de 18 anos, adultos, os casados acima de 18 anos, e temos ainda o discipulado, que é a revista voltada para os novos convertidos, aqueles que estão crescendo e desenvolvendo na sua vida espiritual. Veja, cada uma dessas faixas etárias deve ser alcançada dentro da sua própria forma de aprender e da sua própria construção de conhecimento. Como ensinamos uma criança do maternal, não é a mesma forma que ensinamos um adolescente. Como ensinamos um adulto, um jovem, não é a mesma forma como ensinamos um novo convertido, porque cada um tem a sua forma diferente de observar e de crescer e de desenvolver a partir de um patamar que ele já alcançou. Por isso que a estrutura curricular é muito importante para que ela possa apresentar esse conteúdo conforme a capacidade de cada aluno daquilo que ele aprendeu. E como é que nós vamos saber se esse aluno está aprendendo? Como é que vamos saber se ele realmente está indo no caminho que nós desejamos e está alcançando essa construção? É a partir de uma avaliação. Avaliação, dentro do processo de ensino-aprendizagem, é a coleta de dados que nós fazemos, é a verificação que é feita a partir desses dados, para verificar se os objetivos estão sendo alcançados, para ver se nós estamos realmente chegando lá. Porque podemos estar aqui com muitas atividades, mas às vezes essas atividades pode ser que não estejam levando a lugar algum. Ou pode ser que estejam levando a um lugar, mas um lugar indesejado. Se sai aqui um navio do Brasil para a África, basta que aqui a gente erre 1 grau na direção certa do navio, que ao invés de ele chegar na África, ele chega na Europa. E aqui só foi 1 grau que nós erramos. Mas esse 1 grau vai gerando um afastamento tão grande do que era o objetivo proposto, que lá na frente pode ter um destino completamente errado. Por isso é que a avaliação vai nos ajudar a corrigir aquilo que estiver errado para alcançarmos os objetivos propostos. Logo, quando falamos de avaliação, nós pensamos na ideia de uma avaliação continuada, ou seja, uma avaliação que é um processo contínuo, é um processo sistemático que visa observar o crescimento desse aluno e se estamos alcançando esse objetivo continuadamente. Na escola bíblica dominical, nós quase nunca fazemos aquele tipo de avaliação que é aplicar uma prova para ver qual é o patamar de conhecimento que o aluno alcançou. Mas nem sempre a avaliação ela precisa ser feita através de um instrumento formal. A avaliação pode ser feita através de um instrumento informal, que é quando o professor vai verificando se o aluno está aprendendo. Ou seja, ele vai lançando perguntas, vai construindo com o aluno um caminho, vai verificando se esse aluno já está praticando o que está sendo ensinado. Por isso que a Bíblia fala sobre ensinar e diz assim: se o seu dom é ensinar, haja dedicação ao ensino. Porque para isso é preciso estar realmente acompanhando de perto o seu aluno. E para que nós possamos ter uma avaliação correta,
alguns instrumentos são importantes, necessários para alcançar essa avaliação. São mecanismos que nós utilizamos para verificar se estamos alcançando os objetivos necessários. Faz uma pergunta, passa uma tarefa, pede ao aluno para explicar um determinado ponto, faz a verificação daquilo que o aluno está aprendendo ou não. São instrumentos de avaliação que nós podemos utilizar. Na escola bíblica dominical, pode aplicar uma prova escrita? Pode. Não há nenhum mal nisso. Pode até fazer uma premiação ao final do trimestre, o aluno que tirar a nota mais alta. Mas entenda que na escola bíblica dominical, a finalidade não é apenas tirar a nota mais alta, mas é também e principalmente gerar aprendizado e transformação de vida. Então, a prova escrita é muito importante e interessante quando a gente quer fazer alguma verificação desse aprendizado, mas é possível a prova oral, que não precisa ser formal, mas é possível acompanhar no dia a dia o procedimento do aluno, ver com a família, ver com a liderança como está o caminho desse aluno, se ele está se desenvolvendo ou não. A partir do que o aluno tem a oportunidade de participar da aula, ele vai se tornando mais ativo nessa construção desse conhecimento e, ao mesmo tempo, o professor tem a oportunidade de avaliar, de verificar se esse aluno, de fato, está chegando lá, se está gerando os saberes que são necessários. Aí, o papel fundamental dessa ideia do professor, que também precisa ser avaliado. Porque se a avaliação vai permitir que a gente possa conhecer se o aluno está atingindo os seus objetivos e se ele está crescendo e gerando uma transformação de vida, o professor também precisa avaliar-se e ser avaliado para ver se ele também está crescendo. Olhar uma fala muito dura que está na Epístola aos Hebreus, no capítulo 5, que ele diz para aqueles a quem ele escreve: pelo tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda é preciso ensinar a vocês os rudimentos da fé, ainda a base. E vocês, como adultos, já era para estar comendo alimento sólido, mas ainda estão tomando leitinho. E leite é para os meninos, que não são desenvolvidos e, por causa disso, ainda não têm condição de comer alimento sólido. O alimento sólido é para os maduros, os perfeitos, aqueles que, em função daquilo que já sabem, em função do patamar espiritual que alcançaram, eles têm condição de discernir o bem e o mal. Veja que não apenas o aluno precisa se desenvolver e ser avaliado, mas o professor também precisa disso. Porque o professor precisa avaliar-se se ele está bem, se ele está crescendo, e nada impede do professor ser avaliado também. Eu já tive a oportunidade de atuar como superintendente de escola bíblica dominical e em ocasiões como essa, eu apliquei avaliações na escola dominical para que o aluno avaliasse a estrutura da escola, a direção da escola, como as coisas estão indo, como estão funcionando. Ele avaliasse também o professor, se ele utilizava métodos, se ele acompanhava, se o conteúdo era claro, se a aula era bem explicada, se havia realmente aprendizado, e que o aluno avaliasse a si mesmo, se ele estava realmente aprendendo, se ele realmente praticava, se ele realmente estava fazendo aquilo que era necessário fazer com o conteúdo e dentro dessa relação de ensino-aprendizagem. Todos nós precisamos e podemos ser avaliados para cada dia construir algo melhor.
Quando nós não temos que prestar contas de nada a ninguém, nós temos a tendência a relaxar e não fazer o melhor. Quando nós não somos motivados a fazer o melhor, a nossa tendência é relaxar e fazer de qualquer jeito. E quando nós não temos um instrumento de avaliação que nos ajude a entender em que pé estamos, aí nós podemos achar que estamos bem demais, que nós somos um professor maravilhoso, que temos toda a capacidade de ensino, mas é na avaliação, e principalmente avaliando os nossos alunos, que nós vamos descobrir se isso é de fato assim. Logo, a avaliação não é bom apenas para o aluno ou para a estrutura, a administração da escola, mas a avaliação é muito boa para o professor também, para que ele possa entender aonde está e possa gerar crescimento cada dia na sua vida também. Logo, alguns fatores podem prejudicar essa avaliação. Primeiro, quem avalia precisa conhecer e entender as diferenças e saber lidar com essas questões aí. Aqueles que apresentam algumas dificuldades em seu desempenho escolar, muitas vezes é porque eles têm um cenário, um entorno, uma situação familiar, ou de saúde, ou qualquer coisa desse tipo que gera uma diferença. Então eu não posso tratar as pessoas iguais de maneira igual. Na verdade, a forma correta de ser alguém que tem igualdade não é tratar todo mundo igual, mas é tratar todo mundo conforme a sua necessidade. Essa é a melhor forma de ter um tratamento que é igual para todos. Então, cada um vai ser avaliado, mas deve ser avaliado segundo a sua capacidade. Vamos lembrar que Jesus nos ensinou sobre a parábola dos talentos e que na parábola dos talentos ele deu a cada um, o senhor daquela casa, deu a cada um dos seus 3 servos grande quantidade em bens, em dinheiro, para que eles administrassem. Me chama a atenção que ele diz que ele a um deu 5, a outro deu 2 e a outro ele deu 1. E ele diz segundo a sua própria capacidade. Ou seja, ele não foi injusto em dar 5 a quem deu e 1 a quem deu 1, porque o que recebeu só 1 tinha a capacidade de administrar somente 1. E o que recebeu 5 tinha a capacidade de administrar 5. Acontece que, na hora da prestação de contas, ou seja, quando foi feita a avaliação, o 1 foi avaliado pelo que ele fez com o talento único que ele recebeu, e o que recebeu 5 foi avaliado pelos 5 talentos que recebeu. E eles receberam realmente o retorno correto da avaliação, porque ao que tinha 5 e gerou outros 5, ele foi muito elogiado. Ao que tinha 2 e gerou outros 2, recebeu o mesmo elogio. Por quê? Porque o percentual de crescimento foi o mesmo. Quem tinha 5 gerou 5, gerou 100%. Quem tinha 2 gerou 2, gerou 100% também. Agora, o que recebeu só 1, não soube o que fazer e enterrou, e aí recebeu duro castigo na hora da avaliação, porque ele não fez o que deveria. Veja que Deus não comparou quem gerou 5 e quem gerou 2 e disse, esse aqui foi bom e esse foi péssimo porque gerou só 2. Não, porque cada um foi avaliado segundo a sua capacidade, segundo aquilo que ele podia realmente produzir. E então, como um produziu 100%, 5 gerou 5, e o outro produziu 100%, porque tinha 2 talentos e gerou outros 2, ambos receberam a mesma nota na avaliação. Eles disseram, bom está, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Veja que a avaliação foi igual conforme a capacidade de cada um. E o que recebeu uma reprimenda,
Recebeu exatamente porque ele estava fazendo de forma que não atingiu o objetivo, não comparado com os outros, mas consigo mesmo, com aquilo que ele mesmo poderia fazer ou deixar de fazer. Logo, queridos irmãos e irmãs, nós estamos percebendo aí que dentro dessa relação de ensino e aprendizagem, a didática vai nos ajudar a entender os modos de alcançar esse objetivo que foi proposto dentro do modelo pedagógico escolhido. E quando nós atuamos dessa forma, nós estamos trabalhando para produzir resultados, para alcançar aquilo que é o objetivo traçado e para gerar nos nossos alunos aquilo que é a lei de Deus no seu coração, produzida com o amor de Cristo, para que ele possa crescer e se desenvolver. As próximas lições, nós vamos acompanhar esse processo, como ele acontece, e essa avaliação também. Obrigado a todos, Deus os abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.